E então, garotada, chegamos aqui para mais uma aula, eu, professora Tabita, juntinho com vocês. Gente, nós estamos apenas começando. Saudade aí do nosso queridíssimo Silvio Santos. Você nem lembra, né? Esses meninos não lembram disso não, menino. Professora, você tá ultrapassada, né, menino? Vamos embora. Aula 10.1. Um print. Teve uns garotados que eles gostam de fazer uns prints interessantes aí da gente, né, menino? Vocês estão me pegando aí. Vamos lá, então? Aula 10.1. Vamos falar nessa aula sobre o manejo e criação das rãs, tá bom? E nessa aula, deixa eu ver se o meu pincel vai me ajudar. Vai sim, que ele é de gente boa. Ó, nós vamos falar da criação de rãs, ou seja, da ranicultura. E vamos falar quais são os sistemas em que essa espécie se adequa ou se ajusta, né? Como a gente falou no início, acho que nas nossas primeiras aulas, nós discutimos. Deixa eu vir aqui pra cá. Ó, nós discutimos uma coisa com vocês. Que quando a gente está falando da criação, né, de uma determinada espécie, o conhecimento biológico, as informações da biologia desse organismo, ela é imprescindível, tá? A nível de espaço, para o tamanho que essa espécie possa alcançar, reprodutivamente falando ou nutricionalmente falando, do comportamento desses animais, certo? Eu estou falando de um sistema de criação que determinadas espécies, devido ao período que elas tiveram de convivência humana, ainda não está 100%. Então, em alguns momentos, ela pode vir a ter um comportamento de estresse devido a essa falta de ajuste, dessa adaptação. Então, isso tudo tem que estar sendo levado em consideração quando você fala dessas criações, tá bom? E aí, isso tudo vai aqui, ó, passar pelo manejo. E aí, tem todas as formas de manejo. Nessa aula, a gente vai falar sobre enfatizar o manejo de produção, tá bom? Se liga, então, na nossa aula. Eu tô com um rabinho aqui, espia. Bora, menino, joga lá, diretor, me ajuda. Manejo de produção, meu pai. Ai, gente, ranicultura, tá? Isso aqui é uma rã, meus amores. Rã. Professor, isso não é um sapo, professor, isso não é uma perereca. Você imagina uma rã desse tamanho, pendurada na janela, pendurada na parede, não tem como, tá, gente? Elas têm aqui, ó. Deixa eu vir aqui com a minha canetinha. Presta atenção. Ó. Tá vendo? As membraninhas, né? Professor, eu tô vendo. Pois é. Elas vão ter aí membranas, né? As pererecas também têm, mas elas têm mais na parte traseira para ajudá-las no movimento no ambiente aquático. Elas gostam bastante de ambiente aquático. As nossas pererecas, elas vão optar aí para o ambiente semi, né? Onde vai ter bastante umidade, porque esses animais, eles têm uma respiração também que a gente chama de respiração cutânea, por isso eles conseguem viver aí no ambiente externo, fora da água tranquilamente, mas vai ter também um período que eles vão ficar só dentro da água, e aí vão ter aquele outro tipo de respiração, que é a respiração branquial, lembram? Pois é. Então, nessa aula, você vai conhecer qual é a principal raça dentro da ranicultura, né, para estar sendo introduzida aí esse tipo de criação. Professora, eu estou vendo ali que tem umas rãs de cara verde, outras umas caras meio azul, professora. Não é só a imagem mesmo, né? Tá destoando aqui na coloração, mas não tem tudo não, tá? Olha, vamos embora então, galerinha. E a outra característica é essa pelezinha bem lisa, bem brilhante, né? Bastante umidade. Rãs são vertebrados incluídos na classe... Vou mudar meu pincel de novo. Classe anfíbia, tá? Que apresenta uma fecundação externa e a sua respiração, como eu falei,
pode ser pulmonar, então está adaptado ao ambiente terrestre, cutânea, também esse ambiente terrestre, e uma respiração branquial para o estágio larvário, tá bom? Portanto, vivem tanto na água quanto na terra, mas vão necessitar ficar expostos frequentemente a um ambiente úmido para se desenvolverem. Vocês estão vendo essa lubrificação, essa retenção dessa umidade através desses brilhozinhos, né? Elas parecem que está todo tempo molhadinha, né? É isso aí que vai permitir essa respiração cutânea para esses organismos no ambiente terrestre, tá? Elas necessitam, então, dessa água de qualidade devido a essa respiração. O enunciado tá vindo por último, né, menino? Deixa eu clicar tudo aqui. Ah, tá. Ó, são animais carnívoros. São carnívoros. Isso aqui faz parte da biologia desse tipo de animal, da rã, tá bom? Alimentando-se de pequenos animais, insetos, vermes, né? Há uma língua, né, feita de tecido muscular, composto de células que tem essa capacidade especial de encurtar-se, contrair-se, portanto, e também projetar-se, como a gente está observando aqui na imagem, tá? A presa capturada, ela vai estar envolta numa saliva pegajosa, que é secretada pelas glândulas mucosas. Essas se transformam em líquido e sólido e vice-versa, facilitando então a captura e a aderência desses insetos. Tudo bem? Faz parte, como eu falei para vocês, da biologia desses animais. As principais espécies de rãs para os sistemas de criação, ou seja, dentro da ranicultura, são a rã leopardo, a rã verde e a rã americana e a rã touro. Então, nós temos aí 4 espécies importantes: rã leopardo, rã verde, rã americana e rã touro. Deve ser a mais potentona, né? Grandona, de porte maior. Em todas as diversidades, os animais produzem uma carne rica em proteína. Gente, e pasmem, né? As informações aqui. Nós somos o segundo em produção, né? Em ranicultura em relação a outros países. E isso é muito legal, né? A degustação da carne de rã vem desde a antiguidade, sendo registradas, então, aqui agora uma linha do tempo, né? Desde o tempo aí de Heródoto, né? Que era tido como uma iguaria, que era servida pelos gregos aos comensais durante celebrações. Então, só elite, né? Fazendo parte aí, tendo no seu cardápio essas rãs, tá bom? Estima-se que na China a rã é usada como um alimento há mais de 40 séculos. É tempo, tá? Para nós aqui, se você chegasse num restaurante e aí você está com muita fome e só se tivesse rã, lá vem o cara lá, né, o garçom com um prato desse aqui, igualzinho esse aqui. Você comeria ou não? Existem pessoas que, assim, pelo menos pra gente, né? Pra mim, isso é Não que eu não comeria. Eu acho que eu comeria, porque, como eu disse pra vocês, se eu tivesse com muita fome, eu vou comer. E eu sou muito curiosa também, né? Eu quero saber o sabor, enfim. Pra depois dizer se eu gosto ou não gosto, porque a pessoa nem provou, já tá dizendo, não gosto. Não quero. Prova, maninho. Prova um pouquinho. Ainda mais crocante. E com fome, com o jeito que eu tô aqui, eu comeria tudinho isso aqui. Tranquilamente. Ó, mas... quando o alimento vem e a gente consegue... Ai, cadê a caneta, Jesus? E a gente consegue fazer essa visualização, né? Do corpo do animal. Não sei você, mas é meio estranho. Eu tô vendo muito bem aqui, ó, os membros posteriores desse animal, tá? Eu não tô vendo uma cabeça ali não, mas eu tô vendo ali. Então, olhar para esse prato de forma, eu vou comer aqui agora a perninha, é diferente,
tá? Mas quem tá aí no Nordeste que gosta de comer aí os animais, né? Os frutos do mar ali pronto, tá tudo tranquilo também. Vai depender muito da pessoa, tá? Mas vamos lá então. Sistema de criação. Quais são os sistemas de criação que aceitam, essas espécies aceitam? A gente falou ali de 4 espécies chaves para esses sistemas, ou seja, na ranicultura, né? Então vamos embora lá. O Brasil possui a mais avançada tecnologia de criação intensiva de rãs. Olha que máximo. Há inúmeros aspectos favoráveis à criação. Eis algumas. Algumas, tá bom? Marca-textor, vem cá. O clima é favorável à criação de rãs em quase todo o território brasileiro. Então, ele se ajusta muito facilmente às rãs. Ou se ajusta, não, as rãs se ajustam a esses ambientes, né? E ao clima. Infraestrutura de apoio existente. Possuímos fábricas de rações, redes de abatedouros e empresas para o processamento e a distribuição da carne de rã. Então, nós temos, então, localidades onde você vai ter tudo isso, todo esse aparato que vai, desde a sua produção até a comercialização, vai tudo isso sendo atendido. Então, gente, fica fácil, tranquilo, a manutenção desses sistemas e da sua consequente transporte, né? Porque você vai ter tudo isso, processamento, a sua distribuição, tudo tranquilamente, tá bom? Recursos humanos. A massa crítica já consolidada possui capacidade de multiplicar esse potencial formando novos técnicos. Então, a demanda de pessoas para dar o suporte para esses sistemas, a gente também tem, né? Fato fundamental para a expansão dessa atividade. Domínio tecnológico, todo o processo. Gente, eu digo assim que a renicultura, por mais que a gente, no nosso estado aqui, não tem tantas criações, né? Porém, em outras metrópoles, né, megametrópoles, você tem tudo isso. E aí, olha como é que é interessante você lembrar que as informações, ou seja, pessoas que já tenham a capacidade de multiplicar esses conhecimentos, essas informações a nível da ranicultura, nós já temos, tá? Domínio tecnológico também, certo? E o clima, essas espécies estão muito bem adaptadas. Então, o que está se esperando, né? Todo o processo de criação, abate, processamento e comercialização já está consolidado, porque tem muitos anos, né, que nós trabalhamos com isso. O Brasil é o segundo maior criador de rãs do mundo. O primeiro é Taiwan, já existente, né, mas existe uma diferença. Olha só que legal. Na Ásia, as criações são semi-intensivas e as rãs, elas ficam soltas. Ou seja, tem um local específico, tem um local que elas ficam ali, tem um local de deslocamento maior, vamos dizer assim. Já no Brasil, os ranários, que é o local onde temos a criação, adotam o sistema de confinamento. Então, eles passam aí pelo sistema de engorda e abate, né? Apesar do segundo lugar no mundo, a produção brasileira ainda é pequena. Alguns grupos de criadores brasileiros encaram o desafio da criação de rãs que já tem a sua carne no cardápio de alguns restaurantes no país. E aí eu estava falando para vocês. Tem todo esse aparato tecnológico, conhecimento sobre eles, indústrias, lugares para processar. Então tem tudo disponível. Porém, ainda existe uma certa resistência, mas existem restaurantes com alta culinária que já aceitam, né, esses animais, desses ranários, desses criadores, e aí tem tudo legalizado, tudo certinho, porque a gente está falando de alimento, né, gente? Em relação à comercialização, existe um amplo conjunto de produtores ou subprodutos da ranicultura com potencial econômico, envolvendo animais vivos ou abatidos, tá? É prática comum entre os ranicultores o fornecimento mútuo, tanto das desovas quanto dos gininos,
e ímagos para a respectiva cria e recria, que são as fases ali dentro do local onde você vai ter a criação desses animais, tá? Havendo, contudo, uma tendência à especialização. O principal, gente, produto é a carne, tá? Que vai ser comercializada fresca, congelada ou processada, cujo excelente sabor e qualidades nutricionais atrai cada vez mais consumidores. E realmente, de fato, eu gostaria muito de experimentar essa carne. Não, ainda não fiz a degustação dela, quem sabe um dia, né? A única espécie utilizada pelos ranários comerciais brasileiros é a rã-touro, tá? Que vocês estão visualizando aí. A Litobates catesbianus, de origem americana, que chegou aqui no nosso país em 1935. Linha do tempo, junto com todas essas informações aí importantes para aqueles que desejam ou futuramente empreender a ranicultura aqui no estado, tá? As rãs se proliferam com velocidade e se adaptam bem ao clima quente e úmido de várias regiões do Brasil. Não há necessidade de grandes investimentos, apenas água de qualidade. Muito bem. Quando a gente fala, vem para mim aqui, diretor. Quando a gente fala de água de qualidade, quando a gente está falando de todas as espécies que ocupam esse ambiente hídrico, tem que ter essa qualidade. Tem que ser um ambiente onde você não tenha a inserção de substâncias químicas, né? Por exemplo, quando você trabalha aí dentro da mesma propriedade, com a agricultura, e você precisa fazer uso de alguns insumos químicos, né, para fazer determinado controle, né, enfim. Você tem que ter cuidado para que esses poluentes, essas substâncias químicas não cheguem a esse corpo hídrico, que aí poderia estar danificando. Ou como é que está sendo o reaproveitamento desse corpo hídrico. Então, quando a gente fala tanto da piscicultura quanto a gente fala da ranicultura, tem que estar com atenção a essa qualidade das características químicas, físicas e biológicas deste corpo hídrico. Tudo bem? Mas há ainda alguns argumentos para se iniciar uma criação de rã. Joga lá no quadro para mim. Aliás, me tira daqui. Vamos lá. 4 meses são necessários para chegar ao ponto de abate. Então, olha só, ela se desenvolve rápido, ela tem uma reprodução rápida, né? Em 4 meses, você já vai ter aí alguns exemplares pronto para o abate, com um peso aí de 200 a 250 gramas. Quanto mais quente for o local, mais rápido se torna o metabolismo dessa rã e, por consequências, mais velozmente ela vai estar pronta para o abate. Então, olha só que interessante, como eu falei para vocês, o conhecimento da biologia desses organismos. Então, a temperatura do ambiente ela vai influenciar nesse metabolismo mais rápido, mais acelerado e que vai, consequentemente, permitir que você tenha essas espécies alcançando um peso, né, se o foco for a questão da carne, para o abatimento, ou seja, para abater esses espécimes e eles aí serem comercializados, tá bom? Então, um ponto-chave aí é essa temperatura do local. O retorno é rápido, pois o produto alcança bons preços no mercado. Outro quesito aí, além da carne, é a pele, que também é muito procurada no mercado internacional. Professora, então é muito importante eu verificar, antes de implementar uma criação, né, um ranário, eu me informar, né, qual é o tipo de atendimento que eu vou ofertar a partir desse ranário.
E se na minha região, se essa, por exemplo, se eu quero alcançar o mercado internacional, se eu vou conseguir ter um suporte bem interessante para atender essa demanda a tempo, com a qualidade que normalmente esse mercado internacional vai exigir, como todos os mercados, e aí sim eu vou poder fazer o meu planejamento de forma mais adequada e ajustada, né? Então, a pele também vai ser utilizada aí para a fabricação de bijuterias, bolsas, sapatos e também de cintos, galera. Há uma rica forma, né? Uma rica forma de comercializar aquilo que vai ser oriundo dessa ranicultura, tá? Não só a carne, como a gente falou anteriormente. O criador ainda pode obter os lucros com o fornecimento dos girinos e dos ímagos, que são aqueles mais jovens, né? Então a gente tem os girininhos, onde o girininho é aquele que a gente não, eles não vão ter as patinhas, os membros nem superior, anterior, nem o posterior, tá? E os ímagos já vão ter aí as patinhas, né? Implementadinhas ali, tá? Vão ser miniaturas dos adultos, certo? Então, eu posso sustentar o meu ranário com a comercialização tanto da carne, quanto da pele, quanto também de girinos e ímagos. Vai depender de quem que eu vou estar atendendo. Qual é o meu foco, tá certo? Para eu poder realmente verificar com quantos espécimes eu inicio o meu ranário, né? Nesse ranário, o que eu vou precisar? A gente vai já ver aqui o que tem num ranário. Ah, né, professora? Pois sim, mas eu tenho que ter fases de desenvolvimento diferenciadas. Então, eu vou ter que ter ambientes para cada uma dessas fases. Pela. É isso mesmo, tá? Vamos lá, então. Em ranários com boa estrutura e manejo correto, é possível, então, contar com 1 quilo, minha nossa, 1 quilo de rã viva por mês, para cada metro quadrado de área que eu tenho construída. A matemática aqui é na ação, ó. A cada metro quadrado de área que eu tenho do meu ranário, eu vou ter 1 quilo de rã. Todo mês. Gente, por metro quadrado, tá? Pelo amor de Deus. Então, é uma produção interessante e importante a níveis comerciais aí, tá? Então, aqui a gente tem algumas características deste empreendimento. Primeiro, criação mínima. Você pode iniciar aí com 50 a 60 fêmeas e uma quantidade de 30 machos para você iniciar. 50 a 60 fêmeas para 30 machos. Então, o quantitativo de machos vai ser menor, né? Sempre ali, mas você tem que ter esse atendimento. Um retorno a partir dos 2 anos que eu implementei o meu ranário, tá? Que eu construí o meu ranário, eu vou ter aí um retorno de tudo aquilo que eu investi, tá? Na compra desses animais, né? Na separação das matrizes, na alimentação que eu gastei para uma determinada fase do desenvolvimento desses espécimes, né? No transporte desses animais para os locais de comercialização, enfim, um retorno aí de 2 anos. Reprodução. Cada fêmea produz, em média, 5.000 ovos. E aí a gente vai lembrar que, dependendo do foco que você teve, por exemplo, na minha propriedade eu vou só focar com a questão da livinagem, né? Da girinagem, perdão, estou com a aula de piscicultura na cabeça. Com a questão da girinagem, a livinagem lá nos peixinhos. Então, no setor de girinagem, né, eu estou querendo produzir aí esses alevinos e os ímagos, tá? Girinos e os ímagos. Gente, me perdoem, estou confundindo aqui. Girinos e ímagos, ou seja, aqueles lá na fase de lavarizinha e aí as miniaturas dos adultos, que são os ímagos. Então, qual é o meu foco?
é produzir esses girinos, tá? Eu vou fornecer apenas esses girinos ou vou fornecer apenas os ímigos, então isso tudo vai determinar aí o alcance do seu empreendimento. E a espécie comercializada, como a gente já falou, numa lâmina anterior, a Rantoro é a que é comercializada aqui nos nossos ranários no Brasil, tá bom? Rana catesbiana. Muito bem. Para início, né, para começar, você vai visitar alguns ranários antes de fazer a implementação do seu, isso aqui faz parte do seu planejamento, conversar com os ranicultores que já têm um bom tempo, né, com esse trabalho. Então, eles vão lhe mostrar os prós e os contras, tá certo? Vão conseguir aí te familiarizar, te situar nesse empreendimento. Disponibilidade de água de qualidade, de preferência de uma mina ou poço, tá bom? Escolha os terrenos com declive de 1 a 3% e baixo nível de ruídos, certo? Isso aí são observações feitas para você fazer a iniciação do seu ranário. Então, em relação ao manejo de produção, o que eu vou precisar ter como atenção? É importante, então, selecionar as matrizes, que são as fêmeas, e os machos que vão ser utilizados para essa reprodução. Quando a gente fala, queridos, sobre as matrizes, machos e fêmeas que vão se reproduzir nesse ambiente, nós estamos falando das características que esses exemplares têm para que eu tenha os descendentes de excelentes qualidades, aí questão de carne, então uma carne de qualidade, uma carne com uma consistência, com um sabor, né? Um desfiar com qualidade. Então todas essas informações, se for no caso do abate, né? Para o abate. Então todas essas características precisam estar aí previstas dentro dessas matrizes, tá bom? Então, esses machos e essas fêmeas que têm que ser comprados com um auxílio zootécnico, porque ele que vai te dar todas essas características, essas informações necessárias, que pode analisar se os animais estão em boa qualidade ou não, tá bom? Então, se você está começando o empreendimento e você já vai aí passar, né, para a escolha dessas matrizes, então você tem que ter esse acompanhamento, esse suporte técnico, né, no caso esse zoólogo aí que vai te dizer, não, esses exemplares eles são de excelente qualidade, vão te dar um retorno reprodutivo satisfatório para você dar aí continuidade ao teu sistema de produção dentro do teu ranário, tá bom? O ambiente é imprescindível, certo? A gente falou que no Brasil o sistema de confinamento, né? E fora do Brasil aí a opção maior são os semi-confinamentos. Mas aí a gente vai mostrando aqui os tipos de ambientes que estão presentes dentro desses ranários, tá? Então o ambiente ele deve ser bem arejado, a higienização é importante, deve-se evitar o acúmulo de sujeira dentro desses ambientes. Então, o acompanhamento diário para que você identifique um acúmulo de sujeira, por exemplo, se eles forem num ambiente onde eles vão receber a alimentação, a ração, verificar se eles realmente estão de fato se alimentando naquela quantidade ou se eles estão desperdiçando muito. E aí o que vai acontecer com essa ração? Ela vai começar a se acumular no fundo desse ambiente. E isso pode acumular micro-organismos que vão prejudicar a saúde desse ranário, tá bom? Aqui, ó, é interessante que esses animais eles podem fazer, dependendo do ambiente aqui, essa parede, né? Fechando, vedando esses locais, porque eles podem escavar aí e acabar fugindo, tá? Então é tudo fechadinho para evitar isso aí, tá? Então eles têm esse ambiente de terra para aquela fase onde eles não vão estar intrinsecamente ligados ao ambiente aquático. Tem um local, para aqueles desenvolvimento, né? Que eles precisam desse recurso hídrico.
tem uma folhagem, uma vegetação para ser um local que eles vão se afugentar do sol, da exposição à radiação solar diretamente. Então, todos esses cuidados estão previstos aí dentro dos ranários que são produzidos aí para a criação de rãs. Na fase aquática, gente, em relação à estrutura, a criação necessita, então, de tanques com leve declive no fundo para o desenvolvimento dos girinos. Na fase terrestre, então, você tem que ter um ambiente, o teu ranário tem que ter um ambiente para essa fase de girinagem, e o ambiente terrestre precisa de baias de crescimento para os ímagos. Lembra que os ímagos já têm as patinhas anterior e posterior. Então, eles vão sair desse ambiente aquático, vão ter um ambiente seco, tá bom? Então, ele tem um ambiente aí que a gente chama de setor de recria. E de galpões fechados, estufas agrícolas, né? Lembra que a temperatura vai influenciar no metabolismo deles e aí eles podem alcançar uma maturidade, né? Um peso, né? De forma mais acelerada, né? Ou telas de nylon para o sistema de engorda, tá bom? Então, esses dois ambientes para atender a fase aquática e a terrestre precisa ter, que são essas baias aí, certo? Um ranário de porte médio ocupa uma área construída de cerca de 500 metros quadrados, composta por diferentes setores. Quais seriam eles, professora? Um setor próprio para a sua reprodução, e aí, no caso, esse ambiente de reprodução, onde você teria aí a presença de quem? Das matrizes, né? Desenvolvimento embrionário, um setor de girinagem, onde vão estar presentes aí os girinos, uma fase de metamorfose, de transição, aí entraria aí os ímagos, né? E a parte de engorda, onde eles só vão estar ganhando peso para chegar ao momento de abate, tá bom? Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 setores dentro do meu ranário, dentro desses 500 metros quadrados aí, tá certo? Aqui a gente tem uma ilustração, como se fosse um mapazinho aqui, identificando cada um desses setores. Então, aqui a gente tem, ó, setor destinado à reprodução, setor de girinos e o setor de recria, tá? 3 macroambientes: reprodução, girinos, onde vão ficar os girinos, e o setor de recria, certo? E aí nós vamos ter ali, ó, dentro desse setor de reprodução, as baiazinhas que vão estar presentes os reprodutores. Então, você vai ter uma baia onde você vai ter os reprodutores separados, machos e fêmeas, isolados, tá bom? Vai chegar um determinado momento que você vai unir esses casais e aí eles vão estar na baia de acasalamento, tá certo? Como esse acasalamento, a gente falou que esses animais se reproduzem, né? Ah, professora, mas eles estão ali, ó, juntinhos, tem cópula? Não, a gente diz que esses animais, eles têm o que nós chamamos de abraço, de amplexo, né, que a gente chama. Na verdade, os machos estão aqui na parte superior e eles vão estimulando, massageando o ventre das fêmeas e assim, consequentemente, estimulando a liberação dos seus gametas, né? Tanto o macho quanto a fêmea. Eles começam a liberar esses gametas no ambiente aquático, por isso que tem que ter essa baia com essa umidade, para que esse encontro dos seus gametas ocorra, tá bom? Aí vai ter um outro setor, onde você já vai ter, olha só, o ambiente aquático, tá? A água, esses organismos já estão aí começando o processo de metamorfose, e um localzinho a seco para eles virem e ficarem nesse ambiente. Então, é um local onde tem os dois ambientes, seco e úmido, tá bom? E aí, depois eles vão partir para a baia, né? A baia inicial aí, que faz parte da recria, onde nós vamos receber os ímagos, tá bom? Que são as miniaturas aí dos indivíduos adultos. E aí, consequentemente, eles vão ganhando o seu peso, né? Acima de 40 gramas,
certo? E aí vão chegar no local de abate. E aí, consequentemente, essa carne, né, vai ser recebida e aí você vai ter aí a formação dos subprodutos a partir do seu ranário. Tudo bem? As instalações de reprodução e engorda são compostas por coxas e abrigos em áreas secas e uma área com piscina. Os demais setores vão utilizar tanques. Então, lembra lá que a gente falou do setor onde você vai ter a fase da metamorfose? Então, você vai começar a encontrar alguns com patas posteriores, alguns com patas anteriores. Então, eles precisam desse ambiente, esse suporte aqui um ambiente seco. Eles vão para esse ambiente também, dentro dessa fase, tá bom? E aqui, ó, a fase onde você vai ter apenas os indivíduos aí que vão precisar, né, tem pouca locomoção, e vão precisar desse ambiente somente de água, e eles vão ter essa vegetação para ajudar a não ficar tão expostos ao sol, tá? E aí a gente está observando aqui, ó, o sistema de água, né, de encanação para receber essas águas aí. Então esse sistema é único e eles vão ter essa alteração aí das águas, né, do recurso hídrico disponível para eles, nessas várias fases do seu desenvolvimento, tá bom? E em relação à alimentação, quando a espécie é criada para fins comerciais e deve apresentar uma carne de alta qualidade, o ideal é que seja alimentada a partir da ração específica e balanceada. Vocês lembram aqui que a ração ela é colocada nesse ambiente e aí o próprio movimento desses animais faz com que haja um movimento da ração e aí provoque aí o estímulo para que eles consigam fazer a captura desse alimento, né? Que no caso da ração, tá? E essa ração de qualidade para dar uma nutrição suficiente, satisfatória para o ganho de peso e da manutenção da saúde desses espécimes, tá bom? A ração deve ser dada às rãs 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Também pode se alimentar os anfíbios com as moscas, que devem ser oferecidas vivas, visto que o animal prefere caçar. Lembra lá do movimento da ração? O estímulo deles é em movimento. Então, eles vão e capturam, tá bom? Baias semi-secas e as inundadas que mantêm a rã o tempo todo na água. São tanques de alvenaria ou modelos de fibra de vidro. A opção, então, é essa para reduzir os custos e facilitar essa limpeza. Lembra da inclinação? É movimentada pela respiração da rã, que fica atraída pelo alimento, né? No caso da ração que é colocada nesse ambiente, tá bom? Galerinha, é isso aí. Nós vimos que toda criação precisa de suporte, de conhecimento, de informações, né? Para que a criação, a produção chegue aí aos níveis satisfatórios do seu empreendimento, tá bom? Mas a gente vai vir aí com uma revisão daqui a pouquinho e a gente se encontra lá. Beijo grande, tchau!